Formatação ABNT. Só de ouvir esse nome, muita gente já se arrepia, não é? Mas será que é esse bicho de 7 cabeças todo? Nesta análise, a gente vai desmistificar esse processo e mostrar que, com o guia certo, a coisa fica bem mais simples. Vamos mergulhar juntos nos normas para trabalhos académicos. Para muita gente, é só ouvir a sigla ABNT que o estresse já bate na porta. Sabe aquele momento, o trabalho está quase pronto, e aí vem a lembrança. Falta a temida formatação. Essa é uma sensação bem comum, mas que hoje a gente vai desconstruir de vez. E a nossa promessa aqui é bem simples. Vamos transformar esta tarefa, que parece super complexa, num processo lógico e fácil de seguir. Vamos partir de uma página em branco e, passo a passo, construir um documento impecável. Então, qual vai ser o nosso roteiro? Primeiro, a gente configura o documento. Depois, criamos as páginas iniciais. Em seguida, formatamos o texto principal, adicionamos as secções finais e, o melhor de tudo, automatizamos os toques finais. E por último, vamos entender por que tudo isto importa. Parece um bom plano, certo? Ok, vamos lá então. Começar pela configuração certa é sem dúvida o passo mais importante. Se a gente acertar nisto agora, evita uma dor de cabeça enorme mais para a frente. Pense nisto como a fundação da casa, sabe? É aqui que tudo começa. E o primeiro tijolo dessa fundação são as margens. As regras da ABNT aqui são bem específicas, então anote aí. 3 centímetros na margem superior e na esquerda, e 2 centímetros na direita e na inferior. E um detalhe importante, essa configuração vale para o documento inteiro, do começo ao fim. Beleza, margens definidas. Agora vamos para as regras de ouro do corpo do texto. A fonte pode ser Arial, Times New Roman ou Calibre. Tamanho 12 sempre. A cor, preta. O alinhamento tem que ser o justificado, que dá aquele ar mais profissional, mais organizado. E o espaçamento entre as linhas, 1,5. São estas as configurações que vamos usar na maior parte do trabalho. Pronto, com a base toda certinha, podemos avançar para os elementos que chamamos de pré-textuais. Basicamente, são as páginas que vêm antes do conteúdo principal. E olha, elas são a primeira impressão que o trabalho vai causar. Começando pela capa, que é o primeiro item obrigatório. Ela precisa de ter estas informações essenciais, e nesta ordem mesmo. O segredo aqui é a simplicidade. Tudo bem claro e centralizado na página. Logo depois da capa, vem a folha de rosto. É bem parecida, mas tem um detalhe a mais. Uma pequena descrição sobre a natureza do trabalho, tipo o objetivo e o nome do orientador. É um pormenor que ajuda a contextualizar o projeto para quem está a ler. Depois disso, há um espaço para elementos mais pessoais, sabe? Tipo dedicatória, agradecimentos. Estas partes são opcionais, mas atenção, há um passo que é obrigatório, que é o resumo ou abstract. Ele é fundamental porque sintetiza o projeto todo e já situa o leitor. Ok, agora chegamos ao coração do trabalho, o texto principal. E aqui vou partilhar uma dica que é ouro, de verdade, para automatizar quase toda a formatação. É o uso dos estilos. Mas o que são estes estilos? Pense neles como se fossem atalhos de formatação. Em vez de ficar a formatar cada título e subtítulo na mão, um por um, a gente define um estilo uma vez só e depois aplica com um único clique. Isto não só garante que tudo fique igualzinho, como também é o segredo para criar o sumário automaticamente mais tarde. Confie, isto muda o jogo. Na prática, a diferença é bem simples. Para os títulos principais, que chamamos de título 1, a formatação é tamanho 14, tudo em caixa alta e em negrito. Já para os subtítulos, o título 2, o tamanho é 12, só com a primeira letra maiúscula e também em negrito. Ambos mantêm o mesmo alinhamento e o mesmo espaçamento que já definimos. E a estrutura do conteúdo em si é bem clássica, não é? Primeiro, a introdução, que apresenta o tema e os objetivos. Depois vem o desenvolvimento, que é o corpo do trabalho, onde as ideias são exploradas a fundo. E, por fim, a conclusão que amarra tudo e apresenta os resultados do estudo. Certo, com o corpo de texto todo formatado, passamos para os elementos pós-textuais. Eles servem basicamente para apoiar e complementar a pesquisa. Nesta parte final, o único item realmente obrigatório são as referências, que é a lista de todas as fontes que foram consultadas. Já o glossário e os anexos são opcionais, mas podem ser bem úteis para dar um contexto extra, dependendo do trabalho. E aqui há um ponto crucial, preste muita atenção, porque isto é uma fonte comum de erros, a formatação das referências. Diferente de todo o resto do trabalho, esta secção usa espaçamento simples entre as linhas, não o de 1,5. É um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença e é fundamental acertar. E agora, a parte mágica. Vamos usar todo aquele trabalho que tivemos com os estilos para dar os toques finais do documento. E o melhor, de forma rápida e automática.
A numeração de páginas pode ser um pouco chata, porque só começa a contar a partir da introdução. Mas o segredo é simples. Primeiro, criamos uma quebra de seção bem antes da introdução. Depois, inserimos o número da página. A seguir, desvinculamos o cabeçalho da seção anterior e, por último, formatamos a numeração para começar a contar a partir dali. Com estes 4 passos, o problema está resolvido. E aqui está a grande recompensa por ter usado os estilos. Para criar o sumário, é só ir ao menu Referências, clicar em Sumário e escolher o formato automático. Pronto, ele aparece na hora, já com todos os títulos e os números de página certinhos. É uma economia de tempo absurda. Bom, depois de passar por todos estes passos, fica a pergunta. Para que há tanto esforço com a formatação? Qual é o real propósito por trás de todas estas regras? Olha, esta citação do material de origem resume tudo perfeitamente. As normas ABNT não são só um monte de regras aleatórias. Elas criam um padrão. O objetivo é ter um trabalho organizado, com aparência profissional e, o mais importante, que seja um documento de entendimento universal. Isto facilita muito a leitura e a troca de conhecimento científico. No final de contas, a formatação é só a embalagem, a estrutura que sustenta o que realmente importa, as ideias. Com a parte técnica resolvida, a verdadeira questão agora é outra. Que ideias valiosas serão partilhadas através deste trabalho tão bem estruturado?